Mateus capítulo 5, versículo 33 diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para como o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Essa palavra que o próprio Jesus diz, essa orientação, na verdade, que Jesus traz no livro de Mateus, que nós acabamos de ler, é uma sequência de orientações que Jesus começa a falar no seu início de ministério. Quando Jesus ele começa a aparecer, ele começa a se revelar como o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, e ele começa a dar as primeiras orientações às pessoas que querem ouvir. E a Bíblia diz que essa cena, esse acontecimento, ela começa a surgir após alguns milagres que Deus começa a fazer, algumas curas. E a Bíblia vai narrando que uma multidão vai seguindo Jesus atrás da cura, atrás dos milagres, atrás dos grandes acontecimentos, que eles começam a ouvir que está acontecendo, uma pessoa curando, uma pessoa fazendo milagres. E a Bíblia narra que uma multidão começa a seguir a Jesus, e que no final do dia, somente os seus discípulos sobem a uma montanha. A multidão, não mais agora a multidão, não mais um monte de gente procurando os milagres, mas agora os seus discípulos se reúnem aos pés de Jesus. E quando Jesus percebe isso, ele começa a realmente a dar outros tipos de instruções. Ele começa a mudar agora o tom. Ele não começa mais a curar, ele não começa mais trazendo milagres, mas quando ele percebe que somente os seus discípulos estão diante dele, ele começa a realmente a revelar o que é o reino dos céus. Ele começa falando: bem-aventurados sois vocês que choram, bem-aventurados sois vocês que têm sede de justiça, feliz você que é perseguido, bem-aventurados sois vós que por causa do meu nome vos injuriarem e mentindo contra vós e te perseguindo por causa de mim, vocês sois bem-aventurados. E quando sobra e quando resta somente os discípulos de Jesus ele começa a revelar o que é o reino dos céus, porque ele sabe que somente pessoas que pensam e que sabem da esperança e que querem seguir Jesus como seu Salvador, que estão dispostas a seguir Jesus como dono da vida delas, ele sabe que somente essas pessoas estarão preparadas para ouvir a verdade do Evangelho. Que o Evangelho, muitas vezes, ele requer que nós não pensamos nesse mundo, nós não pensamos nas curas, nos milagres, no que o Evangelho pode proporcionar para a gente, que muitas vezes até hoje, que é o que move as multidões, as curas, os milagres, os benefícios que o Evangelho pode trazer por elas. Mas ele sabe que quem vai realmente resistir a uma verdade do Evangelho são somente os seus discípulos, aqueles que sobram no final do dia, aqueles que estão dispostos a serem perseguidos e não estão dispostos às curas, não estão dispostos aos milagres. Aí é onde que Jesus ele começa a apertar, é onde agora Jesus ele começa a revelar tudo que Deus fez ao longo do tempo, formatando o seu povo, tudo que ele vem preparando e guiando o seu povo, começa a se revelar ali na pessoa de Jesus Cristo, agora nos seus primeiros ensinamentos. Quando ele percebe agora que o seu povo, por anos e anos, milhares e milhares de anos, foram formatados, e toda essa palavra foi passada de pai para filho, de geração para geração, chega nesse povo,
chega nos seus discípulos, os guardiões dessa palavra, dessa lei, judeus que estavam com Cristo, que conheciam toda a lei, toda a história de Moisés, toda a história de Abraão, todos os grandes feitos do rei Davi. Agora Jesus começa a resumir em algumas orientações mais apertadas. Agora Jesus ele não fala mais sobre a lei, mas ele justamente ele diz: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. E nesse fato de cumprir a lei, ele vem apertando os passos, porque muitas vezes ele sabe, Jesus, que a própria lei, por mais que ela fosse difícil de cumprir, e ninguém cumpriu toda a lei, mas ela era mais fácil de resolver. Era mais fácil de você resolver o não cumprimento da lei, porque o resultado, aliás, a atividade para tampar o não cumprimento da lei era o sacrifício de um cordeirinho. O resultado de você não cumprir a lei era uma atividade de você levar um cordeirinho para ser sacrificado, você restituir o que você roubou do irmão, você apedrejar alguém, matar a pessoa, você deixar de fazer alguma coisa, você levar um sacrifício para o levita, e você realmente entregar algo para ser sacrificado no seu lugar. Aparentemente isso era até mais fácil. Aparentemente você levar um cordeirinho, você levar um sacrifício para ser sacrificado em troca do seu pecado, era uma atividade até um pouco mais fácil de ser feita antigamente. E Jesus, sabendo que todo esse sacrifício apontava para o grande sacrifício, que era a morte do próprio Deus, do próprio Jesus, que ele seria a morte, ele seria morto em sacrifício por todos os nossos pecados, e ele sabia que isso apontava, mas ele sabia que em algum momento tudo isso se convergeria e iria se resumir na sua pessoa, nas suas atividades diárias que você pratica. Ele sabia que aquele sacrifício que aquele sacerdote fazia há 4, 5, 6 mil anos atrás, e que foram feitos dia após dia, após a morte de Jesus, ele sabia que aquilo ali estava apontando no que você vai fazer amanhã, 6:30 da manhã, o que você vai fazer amanhã, 8 horas da manhã. Porque depois do sacrifício do cordeirinho e após o sacrifício de Jesus, o que a Bíblia diz é que nós somos agora um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. E é o que Jesus está dizendo agora em Mateus 5. O que Jesus está dizendo agora em Mateus 5, o fato é, irmãos, agora não tem nada a ver com ovelhinha. Agora, em nome do que eu fiz por você, agora está nas suas mãos decidir o que você tem que fazer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, dia a dia, ação após ação, pensamento após pensamento, hora sobre hora, momento sobre momento. Agora, o que Jesus está querendo dizer, que não tem a ver mais com o que os profetas disseram, não tem nada a ver. Antigamente diziam: se você adulterar, você tem que repudiar, não adulterarás, não dê falso testemunho. Agora o próprio Jesus ele começa a puxar outras coisas. Se você olhar com má intenção, você já adulterou no seu coração. Se você pensar mal do seu irmão, antes diziam-se os antigos: não matarás. Agora Jesus ele diz: se você pensar mal do seu irmão injustamente, você já cometeu assassinato no seu coração. Quantos de nós talvez nós já fomos assassinos? Quantos de nós já fomos adúlteros? Quantos crentes hoje estão dentro de igrejas adúlteros? Porque aos olhos de Jesus, ele não está falando mais para adulterar, mas ele está falando: nem olhem com olhar de má intenção para a mulher do outro. E se você pensou mal do seu irmão, você já é um assassino.
crentes e cristãos estão hoje falando mal dos pastores, falando mal dos irmãos, ou caluniando, ou se você dá um falso testemunho e irar sem injustiça, sem justa causa contra o seu irmão, você já pecou. E Jesus está trazendo à tona isso. E Jesus, irmãos, ele está trazendo esse assunto à tona porque ele sabe o quão é importante cada pequena ação do ser humano. Ele sabe que cada pequeno fato que você faz, cada pequena ação do seu dia a dia que você faz ou você deixa de fazer, ele sabe o quanto que isso vai impactar na sua vida. As pequenas ações diárias que você faz ou deixa de fazer. Isso nós podemos ver que é o resultado da humanidade. O resultado da humanidade hoje, por mais de 6.000 anos, ele foi destinado por causa de pequenas ações que a gente nem perceberia hoje. Pequenas atitudes hoje que nós nem perceberíamos, que foi a causa da queda da humanidade, onde 2 frases trouxe você nessa condição de pecador. Onde somente duas, não foi um compêndio, não foi um discurso de horas, ou não foi uma tentativa de anos e anos e anos entrando na mente da Eva e de Adão, mas foi somente 2 frases, duas frasezinhas curtas e rápidas que fez toda a humanidade cair em pecado e se afastar do seu propósito. Aonde a primeira delas é assim: foi assim mesmo que Deus disse, não comerás de nenhuma árvore do jardim do Éden? A primeira frase. Essa foi a primeira. Uma pergunta. Foi assim? É assim mesmo que Deus disse, não comerás de nenhuma árvore do jardim do Éden? Uma pergunta simples, com alguns tons de narrativa, com algumas pequenas narraçõezinhas ali de inverdades, porque Deus não tinha falado para não comer de toda a árvore do jardim do Éden. Deus só tinha falado: não coma da árvore, coma livremente de todas as árvores do jardim, mas não coma somente daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo, a serpente mais sagaz, esperta, ela faz uma perguntinha. Uma pergunta é capaz do diabo ele saber o que você pensa, o que está aí dentro do seu coração, o que te move, o que te motiva, se você canta dedicado para Deus mesmo, ou você está cantando ali pensando no que você vai pagar de conta amanhã, se você está pensando no que você vai fazer amanhã. Ele sabe, ele percebe, ele fica ao redor observando a quem ele possa tragar como um leão. Ele é ousado. Se você titubear igual ela, ele sabe. Uma perguntinha ele já pega tudo, ele já sabe: eu sei com que ela está. Uma perguntinha, ele já consegue fazer uma leitura rápida. É bem assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore. Ele joga toda a árvore só para ver como que vai ser o comportamento da Eva. A Eva diz: não é bem assim, de toda a árvore nós podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal a gente não pode nem tocar e nem comer. A erva também acrescenta o tocar. Deus fala para ela que ela não podia comer só. E Eva já agora, numa pergunta tendenciosa, num simples ato, numa simples frase, ela já começa a cair na narrativa do inimigo. Será que Deus não é um pouco... Será que Deus ele não é um pouco ditador? Será que Deus ele não é um pouco egoísta? Eu não posso comer da árvore do jardim, do bem e do mal? Uma pergunta, um ato só revelou o que estava no coração dela. Uma perguntinha foi suficiente. Não é de toda a árvore, não pode nem tocar, né, Eva? Não pode nem comer, nem tocar, Eva. É onde ele fisga, onde ele percebe onde estava o coração da Eva. Eva já estava inclinando, ela já estava tentada.
E a serpente já estava percebendo. Ah, não pode nem comer nem tocar. Não é bem assim. Segunda frase. Não é bem assim que Deus disse. Certamente não morrerás, pois no dia que comer serão conhecedores como Deus do bem e do mal. Apenas duas frases. A serpente, Pai, ela diz duas frases para fazer com que a humanidade inteira caia em pecado. Foi isso que Deus disse? Não é bem assim, pois serão conhecedores do bem e do mal. E o fato, irmãos, é que o inimigo, ele não tem capacidade de decidir o seu destino. Nós temos a capacidade de decidir o nosso destino. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. O fato é que Jesus sabe, para nós definirmos o nosso destino, nós devemos estar atentos a todas as ações das nossas vidas, até as pequenas ações. São as pequenas ações, dia após dia, que vão de fato definir o nosso destino. Pequenos atos, pequenos pensamentos, pequenas ações diariamente. Porque grandes acontecimentos, eles acontecem com pequenos movimentos. Deus sabe que para grandes coisas acontecerem, elas vão se iniciar a acontecer com pequenas coisas que você faz na sua vida, pequenos atos, dia após dia, pequenos pensamentos que vêm na sua mente, pequenas coisas que você ouve, que você vai alimentando, que você vai acreditando, que você vai crescendo e você vai cultivando, que daqui a pouco faz parte da sua vida. Pois pensamentos geram sentimento, e esse sentimento, ele vai virando pequenas ações na sua vida, sobre aquele sentimento que você criou naquele pensamento, e diversas pequenas ações na sua vida vão gerando um caráter. Um assassino, ele não começa a ser um assassino do dia para a noite. Um adúltero não começa a ser um adúltero do dia para a noite. Um rebelde não começa a ser um rebelde do dia para a noite. Você vai criando pequenas porções de pensamentos, pequenas porções de cultivar maus pensamentos. Daqui a pouco você está no meio do problema, daqui a pouco você está no meio da imoralidade, daqui a pouco você é um caráter de rebelde, você é um caráter de adúltero, você é um caráter de mentiroso, você é um caráter do que não combina com Deus. E Deus sabe que é importante que você combina e você realmente faça todas as coisas nos mínimos detalhes, com toda a dedicação e com toda a atenção, porque é importante que grandes acontecimentos, eles são gerados com pequenos movimentos. E Jesus, ele sabe que as pequenas ações que nós fazemos em nossas vidas, elas vão impactar em grandes coisas. Ele sabe o que você fala, e ele sabe o que você faz, ou o que você deixa de fazer, vai gerar grandes impactos nas suas vidas. E por isso que Jesus, ele puxa para esses pequenos comentários. Não somente adulterarás, mas não olhe. Não somente jure, mas você cumpra o que você fala. Você tenha agora no seu coração, e você tenha uma disposição de ter uma disciplina em fazer pequenas ações dia após dia, pois isso resultará em grandes acontecimentos na sua vida. Grandes acontecimentos bons ou grandes acontecimentos ruins. Assim como foi uma pequena atitude da Eva. Uma pequena coisa se tornou um grande acontecimento ruim. Por isso, o tema dessa noite é o combinado de Deus. O que você combina com Deus que você não cumpre? Porque na verdade, irmãos, quando você combina algo na sua vida, e quando você combina algo com alguém, você combina com você mesmo. Quando você dispõe a fazer algo, ou quando você dispõe em não fazer algo, você está combinando com você mesmo. E se você está combinando com você mesmo, logo você está combinando diretamente com Deus. E Deus leva a sério isso. Deus, ele leva a sério os seus combinados. Deus leva a sério o que você propõe a fazer e você não faz. Deus leva a sério o que você propõe a parar de fazer
no que você não para. E o fato, irmãos, é que o homem, ele não perde para o inimigo. O homem, ele perde para si mesmo. Nós adoramos pôr a culpa do diabo, né? A culpa é do diabo, foi o diabo que me fez cair. E muitas vezes nós perdemos para nós mesmos. Se você quiser, o diabo, ele não tem o poder de tocar em você. Assim como ele requer no livro de Jó. E o Deus fala, você pode tocar no que você quiser, mas na vida dele você não vai tocar. E a própria Bíblia, ela garante isso. A Bíblia diz, fuja do diabo e ele fugirá de vós. Se Eva tivesse falado, vai para lá, sai para lá, Satanás, não teria acontecido nada disso. Maior o que está em vós do que está no mundo. Deus garante que você consegue vencer o inimigo. Você é capaz e você tem todas as ferramentas muito mais além do que o inimigo. O fato é que muitas vezes você perde para você mesmo. O fato é que nós perdemos para nós mesmos. E nós vamos cada vez mais se acostumando a nós perdermos para nós mesmos. Porque nós vamos sendo muito bons de intenções, nós somos muito bons de querer, mas muitas vezes nós somos muito ruins de fazer. Muitas vezes nós temos boas intenções, nós temos boas vontades, mas nós temos poucas atividades e nós temos poucas disciplinas para nós cumprirmos. E Deus sabe que é importante você cultivar as disciplinas diariamente. Deus sabe que cada passo, cada virgulinha, cada atitude que você faz e você mantém fazendo da forma correta, ou você mantém fazendo da forma incorreta, lá na frente se tornará grandes acontecimentos. A única coisa que você pode decidir é se essas pequenas atitudes elas vão ser boas para ser grandes acontecimentos bons, ou se essas pequenas atitudes são pequenas atitudes ruins que se tornarão grandes acontecimentos ruins lá na frente. Por isso, o que você combina com você, você combina com Deus. Olha só o que diz em Deuteronômio, deixa marcado Mateus 5, vai lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 20, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21. Diz assim: olha só, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás a cumpri-lo. Estão com as suas Bíblias aí? Porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferirem os teus lábios, isso guardarás, ou o que farás, porque votastes livremente ao Senhor teu Deus, e o que falaste com a tua boca. O fato, irmãos, é que desde a antiguidade, Deus leva muito a sério essa questão de juramento. Deus ele leva muito a sério o que as pessoas falam, porque Ele sabe que se as pessoas fizessem um voto a Deus e elas não cumprissem, elas não levariam a palavra de Deus a sério. E isso Deus trata na lei. Deus faz questão de trazer esse assunto à tona a Moisés e fala: Moisés, trata esse assunto com o povo, por favor, que se eles jurarem alguma coisa a mim, e se eles falarem alguma coisa e eles jurarem a mim, fala para eles que eu vou cumprir, e que eu vou requerer, e que eu vou querer saber. E fale para o povo que é melhor eles não jurarem. Para Deus é melhor você não falar. Para Deus é melhor que você não prometa, que você não jure, porque se você prometer, Moisés, fala para o povo que eu vou querer. E Deus ele é muito sério nisso, Ele é muito sério no que você combina com Ele. Porque se você, o que Ele está querendo dizer para o povo é que se o povo combinou com Ele, Ele vai cumprir. E se você não cumprir, saiba, é um pecado grande cumprir com Deus, falar que você vai fazer e você não fazer. E Ele traz isso na lei. O fato que a forma de pagar o pecado naquela época era você levar um sacrifício. E o que Jesus diz agora em Mateus 5 é um pouco parecido, mas um pouco mais apertado. O que Ele diz em Mateus 5 é uma coisa que vai um
não, não. O que disto passar vem do maligno. Deus sempre leva a sério o combinado. O que Deus está querendo dizer é: o que você falou, você cumpre. O que você prometeu, você faça. Nas suas simples coisas. Deus não está falando, seja seu sim, sim, o seu não, não, somente nas grandes coisas. Ele está simplesmente dizendo: seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E a pergunta é: quantas coisas que nós falamos sim, sim, e nós fazemos não, não? Quantas coisas que nós estamos falando, eu vou fazer isso e eu não faço? Quantas coisas que eu falo, eu vou deixar de fazer e não faço? E Deus agora, o próprio Jesus está querendo dizer: irmãos, lá antigamente eu cobrava se a pessoa jurava e não fazia. Agora o que Jesus está querendo dizer, irmãos, se você falar qualquer coisa que vai fazer, faça. Jesus ele aperta um pouco mais. Qualquer coisa, sim, sim, seu não, não. Quantas coisas que nós prometemos que nós vamos fazer, a gente não faz. A gente vai assistir um filme, a gente não termina. A gente vai ler um livro, a gente não termina. A gente fala: esse ano eu vou fazer regime, esse ano eu vou emagrecer 3 quilos. Por que você não emagrece? Por que você não faz regime? Esse ano eu vou fazer academia. Quantas pessoas que fazem, eu conheço, que fazem academia, pagam a academia e não vão para a academia? Quantas pessoas se propõem hoje: amor, vamos assistir um filme? Não consegue terminar um filme, não consegue terminar um livro, não consegue cumprir simples coisas banais. Quantas coisas eu vou te ligar, tá? E não ligo. Eu vou passar na sua casa, tá? Não passo. Você faz isso para mim? Faço. E não faz. Você consegue fazer isso para mim? Consigo. Esquece. Quantas coisas nas nossas vidas que nós falamos e nós não cumprimos e Deus não gosta. A gente acha que são grandes acontecimentos. Quantas pessoas disseram sim para um monte de pessoas? Sim, eu vou viver até o fim com essa pessoa. E não vivem. Sabe por quê? Porque não aprenderam a sustentar o sim nas pequenas coisas. Não aprenderam a sustentar o sim nos pequenos movimentos. Não aprenderam a falar: não, hoje eu vou lavar essa louça, eu vou lavar. Hoje eu vou visitar essa pessoa, e vai visitar. Hoje eu vou ligar para tal pessoa, eu vou ligar. Amanhã eu vou acordar às 6h30. Nem o que a gente combina com a gente mesmo a gente faz. A gente põe o celular para despertar às 6h30, aí a gente põe no soneca 6h35, a gente põe no soneca 6h40, a gente põe no soneca 6h50, a gente põe no soneca 7 horas. A gente acorda já de manhã não cumprindo o que nós prometemos para nós mesmos. Nós já começamos o dia sendo mentiroso para nós mesmos. Nós já começamos o dia falando: olha, eu combinei acordar às 6h30, mas se eu acordar às 7 horas não tem problema. E a gente no início do dia, a gente já é um mentiroso com nós mesmos. A gente não consegue cumprir o simples combinado. A gente chega atrasado, não sei o quê, porque você decidiu. São decisões nossas. Nós decidimos chegar atrasado. Nós decidimos não cumprir. Nós decidimos não ir até o fim. Nós decidimos e nós achamos normal. Muitas vezes a gente dá risada disso. Coisa que a palavra de Deus trata desde os antigos. Ele fala: agora, se você falar que você vai fazer um curso, termine. É que o problema é que a gente está se acostumando com essas coisas. Nós vamos acostumando a não cumprir as coisas pequenas. E a gente vai entrando nesse mundo de achar que é normal não cumprir. E é claro que isso é muito responsável pela contribuição da educação que tem no Brasil. Porque muitas vezes nós bebemos numa fonte que vem muitas vezes de ideias de fora, mas quando você vai para outros países não tem o que tem nesse país. Porque no Brasil nós acostumamos a achar normal não cumprir. Nós achamos normal no Brasil: combinou, deu, não deu, tudo bem. Nós temos aqui no Brasil na educação a aprovação
que não reprova, como chama, eu sempre esqueço, a aprovação progressiva. Aprovação progressiva. O aluno foi bem na escola, foi, se não foi também, está tudo bem. Desde pequenininho nós vamos falando, pessoal, antigamente, qual que é a tabuada do 6? Ah tá, passou. Ó, amanhã o professor vai a tabuada do 6, tá bom? Quem não passar, quem não acertar toda a tabuada, vai ser reprovado em matemática, tudo bem combinado? Ó, amanhã português, tem que trazer o resumo do livro tal, não sei das quantas, tá bom? Do livro ali de Brás Cubas, tem que trazer o resumo. Quem não trazer, vai ficar com notinha vermelha, tá? E se você tiver várias ações e você não cumprir várias ações durante o ano, no final do ano, se você não combinou o que foi proposto na grade curricular da escola, o que acontece? Você reprovava. Hoje não tem mais isso. Nós temos uma tal de educação montessoriana, uma tal de uma médica italiana que trouxe para o Brasil uma italiana que não é empregada na Itália, mas é empregada na educação dos seus filhos, e nós adoramos. É uma italiana. E ela dita nas regras da educação dos vossos filhos que agora o lema da educação é que as crianças, por serem naturalmente curiosas, elas são capazes, as crianças, pela sua curiosidade, ela é capaz de aprender de uma forma independente. Ou seja, deixa a criança aprender. Olha, se ela entendeu, se ela não entendeu, ela vai entendendo durante a vida com a liberdade dela. E nós somos acostumados a não cumprirmos. Nós não temos uma pessoa que vai disciplinando. Ó, criança, faça isso. Criança, ó, senta aqui. Criança, olha para lá. Ó, nesse tempo de 1 horinha você tem que me obedecer. Criança, não pode gritar. Criança, inclusive, não pode fazer isso. Nós vamos perdendo a forma de nós disciplinarmos. O que o combinado é esse e o que o não combinado é aquilo ali. E desde pequeno nós vamos acostumando a deixar as crianças independentes. Quando a Bíblia diz, discipline o seu filho, ensine a ele a saber a importância do combinado. Agora o combinado é não falar, agora o combinado é brincar. Vai lá, pode brincar. Por isso eu sempre encorajo, cara, se o filho quer brincar, muitas vezes a gente tem a vontade de mostrar o poder que a gente tem nos nossos filhos, e a gente fica querendo cercar ele de coisas que ele pode fazer. Agora, quando é para a gente falar o não, a gente não fala. É importante nós entendermos que nós devemos ensinar a importância do combinado. Ó, não pode, agora pode, e é importante. E nós gostamos desse tipo de educação. Existe até a cama montessoriana, onde desde pequenininho a criança ela já vai entendendo que ela é independente. Agora a caminha, ela é livre, não é mais o berço. Agora é hora de você dormir, berço. Agora é hora de você acordar, tira do berço. Até isso nós não estamos mais conseguindo ensinar para as crianças. As crianças vão deitar a hora que elas quiserem. Se elas quiserem levantar de madrugada, agora elas têm uma caminha no chão sem a proteção, para desde pequena essa cama montessoriana estimular as pessoas, as crianças a fazerem o que elas quiserem, por elas serem curiosas e elas serem independentes. Isso é natural. Nós estamos desacostumados a cumprir coisas. O que você combina que você não cumpre? Você prometeu fazer alguma coisinha? Você prometeu fazer um regime? Você prometeu fazer um curso? Você prometeu alguma coisa para Deus? Você combinou um horário? Você combinou algo? Você faz parte de um ministério? Faça com dedicação as pequenas coisas, todos os combinados. Nós devemos levar a sério. Nós estamos acostumados com o imediatismo. Nós estamos acostumados a coisas rápidas. E nós não temos mais agora a paciência de nós nos disciplinarmos com pequenas ações todos os dias. Mas Jesus sabe que as pequenas ações são importantes. E por isso agora ele aperta o Evangelho. Seja seu sim, sim, seu não, não, não. Se você falar sim, vai até o fim. Nós não temos mais paciência para terminar nada. Nós queremos vídeos rápidos de 15 segundos. Nós queremos consumações de êxtase e despejos rápidos de adrenalina
com vídeos rápidos do TikTok, do Instagram. Nós vamos nos acostumando a gente não ter disciplina para terminar as coisas. Nós vamos acostumando a achar que é normal a gente não cumprir. Por isso, se você propôs alguma coisa, faça com dedicação. Se você se propôs vir no culto, venha com alegria. Venha com dedicação. Eu quero aprender. Senão, para Jesus, o que você combinou, que era você vir no culto e você fazer o melhor para Deus, que é o que Ele espera, já não faz mais sentido para Jesus. É um combinado que você teve com você mesmo. E se você não cumpre o combinado com você mesmo, você perde para você mesmo. Nós perdemos para nós mesmos. Eva não perdeu para o diabo, ela perdeu para ela mesma. Pequena atitude, vendo que era agradável para os olhos e desejável para ter entendimento, foi lá, tomou a fruta e comeu. O diabo, em momento algum, narra que o diabo foi lá, colocou a Eva, deu uma rasteira na Eva, fez a Eva desmaiar e pegou a fruta e pôs dentro da boca da Eva. A narrativa, a narração da história bíblica não é essa. A narração, duas atitudes. É assim mesmo? Não, não é bem assim. Aí a Bíblia diz: Eva vendo, foi lá, tomou e comeu. O que você já prometeu para Deus que você não vai mais fazer? Eu vou ter uma alimentação melhor. Eu não vou mais tomar Coca-Cola. Esse ano eu vou economizar. Esse ano eu vou ser uma pessoa mais organizada nas minhas finanças. Esse ano eu vou ser uma pessoa mais saudável. Esse ano eu vou chegar no horário. Esse ano eu vou participar desse ministério. Esse ano eu vou ler a Bíblia. Esse ano eu vou meditar. Quantas coisas que você combina com Deus e nós não cumprimos? Esses pequenos movimentos são extremamente importantes. É dia a dia, é momento a momento. Se nós não temos autocontrole das nossas ações, nós perdemos para nós mesmos. Se você não tem autocontrole nas pequenas coisas, nós não teremos controle das grandes coisas. Em 2 Coríntios 3, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz assim. Se você tem sua Bíblia, acompanhe comigo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Olha só o que diz. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito. E o fato é, irmãos, que a tática do inimigo hoje é a mesma. Ele somente propõe. É você que faz. É você que faz ou deixa de fazer ação. São pequenos movimentos que nós devemos ter dia a dia, para em glória nós vamos se tornando a imagem de Deus. Por isso, irmãos, é importante, para nós testemunharmos a Jesus Cristo, nós devemos ser atentos nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes. Começa numa reclamaçãozinha do irmão, e Jesus fala: olha, antigamente não matarás, mas agora se você falar mal do seu irmão sem justiça, ou seja, sem motivo algum, você já pecou no seu coração, você já se tornou um assassino. Começa nos pequenos movimentos. Você viu a Maria? Você viu o pastor? Ixi, esse pastor aí de novo esse negócio de memorizar versículo. Começa nas pequenas ações. Você vai desanimando, a palavra de Deus não vai te animando, você começa a não abrir mais a Bíblia, o pastor vai falando, você vai só ouvindo, você não tem mais aquela ânsia do pastor falar e você querer acompanhar e te anotar. Pequenas açõezinhas dia a dia, você vai deixando de fazer, você vai deixando de glória em glória, você já não tem mais aquele: eu quero chegar mais cedo nesse ministério. Como eu disse, tem que perguntar em glória em glória. Ao invés de nós crescermos, muitas vezes nós voltamos. Pequenas ações que você fala que você vai fazer. Eu vou emagrecer. Eu vou organizar a
minhas vidas financeiras. Eu vou ser uma pessoa, um funcionário melhor. Eu vou chegar no horário. Eu vou fazer algo até o fim. Eu vou assistir esse filme até o fim. Eu falei que ia assistir, eu vou assistir. Despertou, eu vou levantar. Eu começo a cumprir o meu sim, sim, o meu não, não nas pequenas coisas. E aí eu começo a realmente a me disciplinar a todo dia cumprir o que eu falo. A cumprir a ser melhor de Deus. Porque o nosso combinado, ele começa com o Senhor. O nosso combinado é com Deus. E começa a nós darmos glórias a Ele. Porque o próprio livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É claro que as boas obras, elas não são capazes de salvar ninguém, mas as suas atitudes, mediante a fé de Deus, ela é capaz de dar um bom testemunho ao Deus às pessoas. E se você combinou que Deus é o dono da sua vida, e se realmente você, em algum momento, você creu no seu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a Bíblia diz: se com a boca você confessar que Jesus Cristo como Senhor, e você creu que Ele morreu e ressuscitou, assim será salvo. Se em algum momento você creu que Jesus morreu e ressuscitou, e você entregou a sua vida para Ele, se você já se batizou, você já falou um sim muito grande para as pessoas. A Bíblia diz: se você se batizou, você está fazendo uma aliança para Deus, e você falou para todo mundo o que já aconteceu no seu coração. Você anunciou para Deus: Deus é o meu Senhor. E está bem claro e anotado, tanto no rol físico do mundo, como anotado lá nas regiões celestiais, que você declarou para todo mundo que Jesus é o dono da sua vida. E se Ele é o dono, Ele é o Senhor, é um combinado que você fez com Ele. E se você fez um combinado com Jesus, Ele vai querer que você cumpra. Ele vai querer. Não para você ser salvo, mas é para confirmar. A fé não serve para você buscar a salvação. Você é incapaz. Mas as obras, as atitudes servem para confirmarem o que você combinou, para as pessoas verem: olha só como essa pessoa ela é, olha como ela é disciplinada nas pequenas coisas, olha só como essa igreja é certinha, olha só como que esse funcionário é certinho, chega no horário, cumpre, fala e faz, ele entrega até o mais do que ele fala. Ele entrega, assim como o próprio Jesus. Se alguém pedir agora para você andar 100 milhas, anda 1 milha, anda 2. Se alguém pedir uma túnica, dar 2. Olha só como essa igreja faz mais. Olha como essa pessoa faz mais. Ou seja, muitas vezes nós não fazemos, nem fazemos o que nós combinamos. E o que a Bíblia está dizendo é para nós fazermos mais. O que nós combinamos é simplesmente o mínimo. Imagina você combinar com Deus. Imagina se esse Senhor, esse dono de tudo, não é capaz de fazer nós fazermos pequenas atitudes. Será que nós seremos capazes de falar não para o inimigo? Esse Deus que fala: memorize a minha palavra. Esse Deus que fala: seja fiel nas pequenas coisas, no pouco. Ele espera que você faça as pequenas coisas com dedicação. É esse mesmo Deus que fala para você ser alegre. É esse mesmo Deus que fala para você não ser ansioso. É esse mesmo Deus que fala: ah, você quer casar? Você vai ter que ser submissa. Se você falou para todo mundo que você queria ser uma esposa de Deus e quisesse casar, e você falou para todo mundo, você vai ter que cumprir, porque Deus vai cobrar. Não é nem seu marido, é Deus que vai falar: agora você vai ter que ser submissa. Agora você vai ter que muitas vezes ficar quieta. E se você quis casar, homem, você vai ter que cuidar da sua esposa. Você vai ter que ser líder espiritual, entender que ela é a parte mais frágil e tratar ela com delicadeza. Porque se você não fazer isso, sabe o que vai acontecer? Deus falou: você não combinou comigo, você nem falou comigo. Nem adianta orar, as suas orações estão cortadas, encerradas, enquanto você não tratar bem a sua esposa. Não fala comigo porque você não combinou. É isso que Deus fala para os homens, que não trata bem as esposas com a parte mais frágil. Ele fala: nem fala comigo. É nas pequenas coisas, irmãos.
Se nós, nas pequenas coisas, tivermos a ânsia de abrir a Bíblia aqui e de nós cantarmos para Deus focado, que agora é o momento de eu louvar a Deus, talvez não somente para mostrar para as pessoas, mas que isso seja uma verdade que eu combinei com Deus, que Ele é meu Senhor, eu quero falar para todo mundo. Essa hora nós não conseguimos fazer. Imagina lá escondidinho no meu quarto, na minha sala, na minha casa, sozinho, os pensamentos que vêm na minha mente. Se eu consigo controlar isso ou não. Por isso, irmão, seja seu sim, sim, seu não. Se Ele foi o seu Senhor e você decidiu que Ele é seu Senhor, faça o combinado com Ele. Faça o combinado. É esse Deus que fala para você não mentir, para você não pensar coisas erradas, para você não ser rebelde, para você não falar mal do irmão, para você não falar mal da liderança da igreja, para você memorizar a palavra dele e para você ter alegria. É esse mesmo Deus que fala para você ter paz. É esse mesmo Deus que fala para você fazer as pequenas coisas, os mínimos detalhes que você combinou com Ele. Amém, irmãos? Amém? Amém? Os mínimos detalhes, as mínimas coisas. Pequenos movimentos geram grandes acontecimentos. Foram somente 2 frases que acabaram com a humanidade. Graças a Jesus nós podemos ter a salvação. Mas pequenas falhas de nós não cumprirmos o nosso sim na nossa vida pode gerar grandes acontecimentos ruins. E assim como pequenas decisões que você toma pode gerar grandes acontecimentos bons. Por isso Jesus disse: seja seu sim, seu não. Se você se propôs, faça. Se você não consegue, peça ajuda. Mas faça a questão das pequenas coisas você ser fiel ao Senhor Jesus. Para primeiro, você ter um combinado com você. E segundo, você dar um testemunho às pessoas, assim como diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus.